Potencial construtivo de São Januário aprovado. Coutinho chegando no Vasco. Payet pode estar de saída do Vasco da Gama. E pré-jogo Vasco e Juventude. Quer saber de tudo isso? Segue aí no vídeo então. Fala rapaziada, você está no Vasco hoje. Eu sou o Lucas e hoje eu tô trazendo algumas notícias do Vasco para você. Então já deixe seu like e se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com o Brasileirão. Vamos falar de Vasco no Brasileirão. A rodada foi finalizada e o último jogo do Vasco foi contra o Cruzeiro. Terminamos empatados no 0 a 0 e essa é a tabela do Brasileirão. O Vasco fica em 15º lugar e fora da zona de rebaixamento. Porém, o Grêmio e o Criciúma, que estão no Z4, eles têm 2 jogos a menos e 1 ponto a menos que o Vasco somente. Então não sabemos como que vai ser essas duas partidas desses dois times, só nos resta esperar. Mas aqui vai algumas estatísticas do Vasco no Brasileirão. O Vasco tem a pior defesa do campeonato, com 19 gols sofridos em 9 jogos. Além disso, o Vasco também conta com o segundo pior ataque do campeonato, com apenas 7 gols, assim como o Corinthians também. Só perde mesmo para o Grêmio, como o pior ataque, mas a gente tem que sempre lembrar que o Grêmio ele tá com 2 partidas a menos. Agora falando de Alexandre Matos e Dudu. O Alexandre Matos, atual diretor executivo do Cruzeiro, que passou pelo Vasco esse ano, ele deu uma entrevista ao Sport TV dizendo que quando ele estava no Vasco ele já tinha tentado contratar o Dudu, atual jogador do Palmeiras, que quase chegou a ir para o Cruzeiro nessa última segunda-feira aí dessa semana. Mas ele realmente decidiu permanecer pelo Palmeiras. E aparentemente o jogador só não chegou ao Vasco por causa da lesão que ele teve naquela época, E aí realmente ele acabou não vindo para o Vasco. Mas me conta aí nos comentários, torcedor. Conta aí embaixo se você gostaria de ter visto o Dudu vindo para o Vasco. Gostaria muito de saber. Felipe Coutinho. Vamos falar um pouco sobre o nosso cria, e a situação. O jogador Felipe Coutinho não negocia com nenhum clube de fora do Brasil, nem com nenhum clube de dentro do Brasil, além do Vasco. E ele fez algumas postagens no seu Instagram, que está aparecendo aí para vocês, que ele está se preparando fisicamente para poder voltar aos campos bem. E a expectativa é que a qualquer momento ele pode ser anunciado pelo Vasco, O representante do Coutinho ele já tem em mãos uma proposta do Vasco da Gama, E agora é só aguardar essa situação andar. E não se surpreenda se ainda essa semana ou na próxima já tiver resolvido essa situação em questão ao Coutinho. Beleza? E o jogador sempre deixou claro, que ele gostaria de voltar ao Vasco depois que ele voltasse da Europa. E vamos falar de Payet agora. Payet esse ano já desfalcou a equipe muitas vezes e esse já é o 3º jogo seguido sem o Payet. É realmente muito complicado o Vasco pagar 1,5 milhão para um jogador e ter que manter ele, sendo que o elenco precisa muito dele e realmente o elenco é muito limitado e o Payet não jogou nem metade dos jogos que ocorreram até agora no Brasileirão. Então é muito complicado ter que lidar com isso no momento. O Payet não é um jogador de lesões assim e talvez isso não esteja sendo bem visto lá dentro do Vasco. Além disso, o Payet já tem propostas de outros clubes, E, bom, vamos ficar de olho nessa situação aí, porque por conta dessa situação, realmente, futuramente, o Payet pode acabar vindo sim a sair do Vasco, Eu acredito que por agora isso não vai acontecer, até porque o elenco, o Álvaro Pacheco e o próprio Pedrinho conta com o Payet para estar jogando e realmente eu espero que isso não aconteça por agora, ok? E falando do potencial construtivo de São Januário rapidinho, São Januário, hoje às 16 horas ocorreu a votação do projeto de lei do potencial construtivo de São Januário. E com um total de 44 votos sim, onde tivemos aprovada a PL para a construção do nosso estádio, E aí com essa notícia maravilhosa puxaram um casaca lá no meio da Câmara dos Vereadores
E agora, só para finalizar a fase final mesmo, só tem que passar mesmo pelo prefeito Eduardo Paes, ele precisa sancionar esse projeto, ok? Eu acredito que vai sancionar, acho que vai dar tudo certo sim, e graças a Deus as coisas estão andando para o projeto de São Januário. Pré-jogo Vasco e Juventude. Bom, falando do pré-jogo Vasco e Juventude, antes de eu falar da escalação e outras coisas, eu vou trazer algumas informações para que vocês tenham dimensão do que será o confronto dessa quarta, dia 19 de junho, tá? A gente vai conhecer melhor o nosso adversário. Bom, o Juventude perdeu apenas 3 dos seus 20 jogos contra o Vasco no Brasileirão, tendo como resultado 7 vitórias, 10 empates e 3 derrotas a favor do Juventude, sendo a menor porcentagem de derrotas do Juventude contra um time que ele tenha enfrentado mais de 3 vezes na história do campeonato, tendo 15% como número. O Juventude é um dos 4 times que marcou gols em todos os seus jogos, ainda nesse Brasileirão. E ao lado de Criciúma, que a gente tem que frisar que tem 2 jogos a menos, Bahia e Botafogo. Porém, o Juventude marcou mais de um gol em apenas um desses jogos, que foi o 2-0 contra o Corinthians. Ou seja, se a gente for pensar na vitória do Vasco, estatisticamente, o mais provável seria um placar por volta de 2-1. Então, pensando a favor do Vasco, 2-1 para o Vasco. Só que os jogos na casa do Juventude são bem complicados. O Juventude tem o costume de fazer um jogo duro quando se trata de jogar em casa contra times grandes, tá? E a provável escalação do Vasco, a gente não vai ter novamente Dimitri Payet, porque ele teve aquela lesão, né, constatada na coxa direita, tá? E o Praxedes também não teremos nem relacionado, porque ele também teve uma lesão na coxa direita, uma lesão muscular. E o Rojas, né, que sofreu um corte na cabeça e está seguindo com o protocolo da CBF de concussão. E o Verratti suspenso. Ficando assim a provável escalação. Léo Jardim no gol, Léo e Michael na zaga, na lateral esquerda Piton ou Vitor Luiz, destaque para o Vitor Luiz contra o Cruzeiro, que ele foi o jogador que deu mais piques de alta intensidade no jogo, atingindo também a segunda maior velocidade do jogo. Na lateral direita, temos Paulo Henrique, no meio de campo, Zé Gabriel, Galdames e JP, ou o Esforza. No trio de ataque, Adson, DVD ou David, ou o Rossi ali, e Cleiton no lugar de Verratti. Lembrando que é só a possível escalação, não necessariamente entrando nessa formação e esses jogadores em campo. Beleza? Então, pessoal, espero que a gente saia com a vitória no jogo de amanhã. E só tenho a agradecer, muito obrigado você que assistiu até aqui. Tamo junto sempre. Se inscreva no canal se possível, deixe seu like e valeu!